Meus queridos fiéis, nesse 13º domingo depois de Pentecostes, nós ouvimos o Santo Evangelho, segundo São Lucas, a passagem da cura dos 10 leprosos, que trata para nós especificamente sobre a nossa ingratidão muitas vezes para com Deus. Como Deus nosso Senhor é sempre bondoso e sempre generoso para conosco, e de que maneira nós respondemos essa generosidade de Deus? Essa é uma questão que todo cristão deve refletir sempre, eu diria até que cotidianamente na sua vida, né? Diante de tantas graças que Deus nos concede, quanta coisa Deus fez e faz por nós. De que maneira eu respondo? De que maneira eu tenho retribuído? Não que nós tenhamos a capacidade, ora, quem somos nós para retribuir? Imagina, né? O que nós temos a retribuir para Deus de tudo aquilo que Ele nos dá? Aliás, inclusive, quem diz isso é até o salmista, né? Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me fez, né? Em cada Santa Missa, o próprio sacerdote relembra isso, né? Tem uma oração que é repetida pelo padre em cada Santa Missa. E é muito bela, porque é retirada justamente desse salmo, né? O que eu tenho, eu, pobre e miserável, o que eu posso retribuir ao Senhor diante de tudo que Ele me deu? A única coisa que eu posso fazer é dizer que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor, né? Então eu, como sacerdote, posso dizer, é a única coisa que eu posso fazer, meu Deus, em gratidão por tudo o que o Senhor faz por mim, é a cada dia, no santo altar, erguer o cálice da salvação, é a máxima coisa. É engraçado porque nós temos uma arrogância em nós, né? Esse é que é o grande problema. O cristão tem uma arrogância em si, achando que todas as nossas orações, que os nossos jejuns, que tudo isso que a gente faz, como se fosse muita coisa, né? Como se fosse muita coisa. Essa tentação até os próprios apóstolos sentiram. Em certa ocasião, está lá escrito no Evangelho, o apóstolo São Pedro chega a dizer assim para o nosso Senhor: "Ô mestre, eis que nós largamos tudo e te seguimos. E aí? E o que nós ganhamos com isso, né? Ah, que interessante. Eis que deixamos tudo para te seguir. Primeiro, como se estivesse fazendo um grande favor. Como se seguir ao Senhor fosse um grande favor. Deus sem nós continua sendo Deus. Eu, sem Deus, é que não sou absolutamente nada. Eis que eu larguei tudo para te seguir. Primeiro, como se eu estivesse fazendo uma grande coisa em largar tudo, para largar esse mundo para seguir a Deus, como se fosse grande coisa. É mais do que a minha obrigação, não faço mais do que a minha obrigação. Devo fazer isso e, no final das contas, ainda dizer, sou servo inútil. E outra, como se eu estivesse na posição de cobrar ou exigir alguma coisa de Deus, uma retribuição. Tipo, eu fiz isso e agora, o que eu ganho, né? Tinha o reitor do meu antigo seminário, brincava com os seminaristas dizendo, olha, São Pedro, né? São Pedro dizia, eis que eu deixei tudo para te ser tudo. O que São Pedro deixou para trás? Ele dizia, deixou um barco de pesca velho e fedorento, fedendo a peixe. Uma rede furada, sim, porque o Evangelho diz que eles ficavam na praia consertando as redes, então uma rede furada, um barco fedorento e uma sogra. Não é? É o que São Pedro deixou para trás. E deixamos tudo para te seguir, né? Imagina. Então esse Evangelho de hoje, ele nos convida, caríssimos, a refletir sobre as nossas infidelidades, as nossas ingratidões para com Deus. Quanta coisa Deus fez e continua a fazer por nós e de que maneira nós retribuímos esse amor de Deus. Nós temos a imagem hoje do Santo Evangelho de 10 leprosos e foram curados. Como de costume a gente tem hábito de fazer, vou tentar fazer aqui uma
leitura física, digamos assim, do texto, e depois uma interpretação mais física, digamos assim, ou seja, o que o texto disse, e depois o que o texto diz nas entrelinhas, ou seja, o que o texto diz para a nossa espiritualidade. O que o texto de São Lucas apresenta para nós, Nosso Senhor estava ali atravessando a região entre Galileia e Samaria. Nós já, inclusive, refletimos isso de outra vez. Sabemos que os judeus e os samaritanos possuem uma rixa entre si, eles não se dão bem, não é? Judeus e samaritanos não se dão bem. E aqui acontece algo muito interessante, porque Nosso Senhor está atravessando essa região quando saiu ali de um vilarejo, de uma aldeiazinha, sai ao seu encontro 10 homens, todos eles leprosos. E ali tinha 9 judeus e um samaritano. Interessante. Primeira observação que a gente deve fazer, né? Padre, o que isso tem a ver? Olha, eu sempre falo dos detalhes, né? Olha como é importante a gente olhar os detalhes do Evangelho. A gente não olhar esses mínimos detalhes aparentemente insignificantes, mas que estão escritos ali por uma razão, sim, senhor. Então, 9 homens judeus, um homem samaritano. Mas interessante que judeus e samaritanos não se dão um com o outro, nem sequer se dirigem a palavra um ao outro. E aqui nós temos um quadro onde judeu e samaritano estão caminhando lado a lado, na mesma desgraça, na mesma miséria. O que está por detrás disso? A primeira mensagem que está por detrás disso, mostrando como o pecado nos nivela por baixo. O pecado nos nivela por baixo. Não tem judeu, samaritano, não tem homem ou mulher, negro ou branco, não importa. Todos estão na mesma situação, na situação de miséria e de pecado. Quando vivemos no pecado, está todo mundo nivelado por baixo, não tem esse ou aquele. O pecado é uma doença que contamina tudo e todos, se a gente não vigiar. Não faz distinção de pessoas. Então, primeira observação ali, né? Tá ali judeu e samaritano na mesma condição, leprosos. Eles param ao longe porque era a orientação da lei. A lei de Moisés definia as pessoas com o mal da lepra como pessoas impuras e, portanto, eles não poderiam chegar perto de absolutamente ninguém. Inclusive, eles estavam vivendo ali excluídos porque, sim, a lei mandava que eles fossem expulsos. Quem fosse diagnosticado com o mal da lepra deveria ser expulso da sua cidade, do seu vilarejo. Então eles tinham que viver caminhando, perambulando por aí, expulsos. Eles não podiam conviver com outras pessoas e nem sequer podiam se aproximar de outras pessoas. Existiam alguns lugares, inclusive, em que eles recebiam no pescoço, era pendurado no pescoço de um leproso, uma espécie de guizo ou sininho, qualquer coisa desse tipo assim, de modo que por onde eles andassem pelas ruas, balançando aquilo, fazendo tim, 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 alguém que ouvisse um barulho daquele poderia logo pensar, já vem um leproso por aí, e as pessoas fugiam ou saíam, se afastavam, etc. Imagina que condição de vida, né? Que coisa degradante, né? Além do peso da doença em si, ainda ter essa humilhação de viver excluído, viver afastado e os outros todos fugindo de si. Isso também é um símbolo muito interessante, mostrando o que o pecado faz conosco. O pecado não só nos separa, nos afasta da graça de Deus, rompe os nossos laços até mesmo com nossos irmãos e nos coloca numa situação humilhante, degradante. É isso que o pecado faz conosco. E eles, conhecendo a lei, então, eles, vendo o nosso Senhor, eles não ousam se aproximar porque eles conheciam a lei. Eles param ao longe e eles fazem uma súplica. Ora, essa súplica, ela só vai ser feita se a pessoa verdadeiramente acredita que aquele que está
aquele a quem é dirigida a súplica tem algum poder para realizar alguma coisa. Caso contrário, eles não perderiam o tempo deles. Então, assim, eles olham Nosso Senhor de longe e dizem: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Então, aqui já existe um reconhecimento. Podemos dizer que existe fé ali. Se não tivesse a fé, eles nem fariam essa súplica. Então, reconhecer que aquele ali não é qualquer um, é o nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive o desígnio do próprio nome, como nós sabemos. Jesus quer dizer Deus salva. Então eles começam pelo nome, a pronunciar o santíssimo nome do nosso Senhor, e na sequência, Mestre, ou seja, aquele em quem nós confiamos, que nós seguimos. O Mestre é aquele a quem eu sigo. Então, tende compaixão de nós. Em seguida apresenta a súplica. E Nosso Senhor, então, diz para eles: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Ide mostrar, vão se mostrar, vão se apresentar diante dos sacerdotes. E eles foram, e aconteceu que no meio do caminho perceberam que ficaram todos eles curados. E um apenas voltou e se prostrou aos pés do Nosso Senhor. Agora sim, veja a atitude como mudou. Antes, ninguém ousava se aproximar dele. E agora que ele foi curado, ele então chega perto do Nosso Senhor, prostra-se a seus pés, louvando e agradecendo a Deus. Nosso Senhor então observa que, foram 10 os curados, e ainda faz essa observação para ele: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar graças a Deus, a não ser esse aqui, que é um estrangeiro, que é um samaritano? Depois, Nosso Senhor então diz para ele aquela frase já bem tradicional, que é dita em muitas outras ocasiões no Santo Evangelho: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ok, padre, o que tem isso tudo aqui? Bem, vamos prestar atenção também na questão dos números. A Sagrada Escritura, ela possui uma simbologia toda envolta na questão dos números. O número dos curados foram 10. Foram 10. A epístola de hoje, se a gente prestou bem atenção, o apóstolo São Paulo lembra ali na epístola aos Gálatas, que a gente acabou de escutar. É uma epístola, inclusive, um pouquinho difícil da gente compreender. Pelo menos lendo uma ou duas vezes, não vamos entender logo de cara. Essa epístola de hoje é um pouquinho difícil de compreender. Mas, resumidamente, o que o apóstolo São Paulo estava dizendo na epístola de hoje? Ali aconteceu um pequeno problema na comunidade primitiva, aonde os fiéis de origem judaica estavam querendo impor algumas condições aos fiéis que vieram do paganismo, fiéis de origem grega. Isso para a gente ver que essas fofocas e essas briguinhas internas não são um privilégio deste nosso tempo. Já desde a época dos apóstolos já acontecia. Estão sabendo ali quem são os cristãos. Da onde saíram os cristãos? Não nasceram em árvore nem brotaram da terra. Como que surgiram os cristãos? Os cristãos surgiram da pregação dos apóstolos, que foi convertendo tanto judeus como pagãos. Então essas pessoas foram ouvindo a pregação dos apóstolos, foram se convencendo da fé católica, da fé em Cristo Jesus Nosso Senhor, e foram largando as suas antigas religiões e agora se tornavam o povo cristão. Ok, até aí tudo bem. O problema é que, claro, aqueles que vinham do paganismo vinham ainda trazendo alguns resquícios das suas antigas práticas. Da mesma forma, os judeus que vinham para o cristianismo, quando se convertiam, vinham para o lado de cá, mas trazendo alguns resquícios das suas antigas práticas. E esses dois grupos começaram a se estranhar entre si.
Então o grupo que veio do judaísmo começou a querer impor ao grupo que vinha do paganismo costumes da antiga lei, como por exemplo, um deles era a circuncisão, né? Chegou um período em que os cristãos provenientes do judaísmo queriam obrigar os cristãos provenientes do paganismo a serem circuncidados, até que os apóstolos tiveram que intervir e dizer: para de querer impor aos outros uma coisa que nem o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, impôs. Isso aí é lei humana de vocês, vocês é que estão querendo impor isso. Para com essa mania de querer impor aos outros. Vocês percebem que nada mudou? Que hoje em dia é a mesma coisa? Ai, você é modernista. Ai, você veio da renovação carismática. Ai, você tem que fazer a abjuração. Ai, você tem. Agora você é juiz de alguma coisa? Quem é você na fila do pão, meu amigo? Fica quietinho na sua. Ah, e deixa isso para os teólogos resolverem. Deixa isso para os apóstolos resolverem, ou o sucessor dos apóstolos, que é o bispo, ou aqueles que têm a missão de munus docendi na igreja, o munus de ensinar, que são os sacerdotes. Mas não, tá cheio de padres e padres, etc. Aí fala do modernista que quer ordenar as mulheres, mas na tradição não, será que está tão diferente assim? Tem uns padres e umas padres aí que pelo amor de Deus, dá vontade de falar: chega, vai você para o altar e reze a missa, porque já que você sabe tanto, né? Mas enfim, cuidado com essas coisas, né? Então veja que isso é antigo na história da igreja, não é uma coisa de agora. Então começaram a querer impor essas situações. Então a mesma coisa que aconteceu é o que o apóstolo São Paulo está falando na carta aos Gálatas hoje. Então eles estavam querendo dizer que a lei, porque a lei, Moisés nos deixou a lei e etc. E o que São Paulo está dizendo, gente? A lei é importante. Eu não estou negando a importância da lei. A lei é muito importante. No entanto, a graça e a promessa, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Nós somos filhos da promessa. A lei foi importante, a lei surgiu por quê? Porque começaram a haver transgressões, e no momento em que o pessoal estava transgredindo a maior de todas as leis, que é a lei divina, então ali Deus inspirou, Deus mandou a sua inspiração para que Moisés estabelecesse um código legal, a lei. A lei é importante, mas ela não pode ser maior do que a promessa de Deus. Então, resumidamente, eu estou falando aqui de uma maneira bem resumida, foi isso que o São Paulo estava dizendo ali à comunidade dos Gálatas na primeira leitura. Padre, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que tem a ver? Quantos foram os leprosos? Qual o número dos leprosos? Ou será que vocês acham que é realmente coincidência que o número de leprosos seja exatamente o número de mandamentos que tem? 10 leprosos, 10 mandamentos. Não é à toa. E somente um voltou para agradecer, mostrando assim o nível de fidelidade que nós temos para com os mandamentos de Deus, né? 10 mandamentos e somos fiéis a todos eles, eu sou fiel, eu tento ser nesse aqui, eu tento cumprir 1, 2 e escapulir em 7 tropecei em 7. Não, mas esse aqui eu cumpro, e aí a gente fala disso como se fosse grande coisa, com grande orgulho. Cumpriu 1 e 2 e o resto escorregou feio nos outros, 10 curados, 1 volta para agradecer, os outros 9 cadê? Outra questão também importante de se observar, justamente, curiosamente, os 9 que desapareceram foram os judeus. O único que voltou era o samaritano. Os samaritanos que eram desprezados, porque assim, o povo judeu sempre teve uma ufania, um orgulho, de dizer: nós somos o povo eleito, nós somos nós somos os filhos de Deus,
Nós somos o povo escolhido, nós, a nossa nação, é a nação escolhida por Deus. As outras nações não valem de nada, as outras nações não prestam. Nós aqui, isso é muito interessante, né? Porque o povo que pertencia à nação escolhida de Deus não lembrou de voltar para agradecer a Deus. E aquele estrangeiro, aquele que nem religioso, poderíamos dizer assim, usando esse termo, né? Aquele que nem era tão religioso assim, pois foi esse que teve a humildade de voltar, cair aos pés do Senhor e agradecê-lo, né? Então essa é uma pequena observação, inclusive os padres da igreja falam sobre isso. Se a gente pegar ali a Catena Áurea, tem diversos autores que falam sobre esse aspecto, né? Então muitas vezes aquele que é religioso ou que se diz religioso acaba cometendo a pretensão de achar, porque eu sou religioso, eu já sei disso tudo, eu conheço o catecismo, eu leio bastante, eu leio os escritos dos santos, e aí a gente começa a cair numa tentação, numa pretensão de achar que eu já sei, o outro é que não sabe, mas eu já sei das coisas. Olha, cuidado, cuidado. Quanto mais alto se sobe, maior é o risco da queda, maior é o risco do tombo, né? Cuidado com essa arrogância, cuidado com essa pretensão. Eu pretendo saber tal coisa, eu sei tudo. Cuidado, né? Cuidado. Pelo contrário, o homem verdadeiramente sábio é aquele que reconhece que não sabe de nada, que não sabe de absolutamente nada, e coloco toda a minha vida e me submeto a Deus nosso Senhor, a sua santíssima vontade. Porque aquele que diz eu já sei, pensa um pouquinho. Quando a pessoa diz assim, eu já sei esse tema, sem querer querendo, essa pessoa já se fechou para absorver um novo conhecimento, por exemplo. Está dizendo para si mesmo, não, eu não preciso mais saber ouvir sobre isso, eu não preciso mais estudar sobre isso, eu já sei isso daí, então eu não preciso, imagina, né? Imagina. Se fechou. Se o Espírito Santo quiser te inspirar uma coisa nova, te ensinar uma coisa nova, não acabou, eu já me fechei. Percebe o perigo? Até isso nosso Senhor lembra para nós no Evangelho de hoje. Aqueles que se diziam religiosos, aqueles que pretendiam já conhecer toda a lei e os profetas, etc., foram os primeiros a irem embora, e somente o estrangeiro, justamente o samaritano, foi o único que voltou para cair aos pés do nosso Senhor. Bem, isso de uma maneira, a grosso modo, o texto em si, o que o texto diz. Agora, uma interpretação um pouco mais espiritual, e essa quem dá é Santo Agostinho, claro, sempre Santo Agostinho, né? Sempre Santo Agostinho aprofunda um pouco mais a coisa, né? Então, Santo Agostinho, ele olha para o texto e ele enxerga algo além do texto. Aqui, até agora, nós comentamos aquilo que o texto diz, e Santo Agostinho coloca aqui uma outra interpretação, um outro significado mais profundo, mais espiritual, em cima do texto. Então, primeira observação que faz Santo Agostinho, que eu acho fantástica, é a questão dos 10 leprosos. Primeiro, ele chama atenção para o mal da lepra. O que é a lepra, como que a lepra se manifestava. Então, ele vai dizendo, a lepra era uma mancha que aparecia na pele e que ia modificando, deformando a coloração da pele. E de forma que a pessoa olhasse para aquela mancha, ali tinha mistura de cores. Tinha ainda nuances da coloração original da pele misturada com cores mais escuras, etc. Ou seja, não é? Em outras palavras, Santo Agostinho vai dizendo, é uma mistura da verdade com a
mentira, né? Ele faz essa comparação, essa analogia. A mistura da cor verdadeira com uma outra cor que não é original da pessoa, mas que foi causada pela doença, estão mescladas ali na mesma pele. Então é a verdade mesclada com a mentira. Santo Agostinho analisa isso como a heresia. Né? Ele fala que isso é heresia, que a heresia é justamente isto. Uma doutrina mentirosa que se infiltra no meio da verdadeira e que engana às vezes a pessoa. E a pessoa pensa que está na verdade, mas está ali mesclado com a mentira. Inclusive, Santo Agostinho faz uma outra observação ainda muito impressionante. Essa cura que Nosso Senhor realizou é uma das curas mais diferentes de todas as outras que ele realizou. Como assim, padre? Sim. O cego. Nosso Senhor se aproxima do cego. Toca no cego. Nosso Senhor cuspiu na terra, fez laminha, botou no olho do cego, tocou no cego. Toca o dedo no ouvido dele e diz: Efetá, abre-te. O paralítico. Nosso Senhor se aproxima do paralítico e diz: levanta-te e anda. A mulher chega perto de Jesus, toca a barra do seu manto e ele disse: quem me tocou? Uma força saiu de mim. Então, essa dimensão do tocar, da proximidade, do toque. Com esses foi um pouco diferente. Eles disseram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, e mesmo ao longe, Nosso Senhor só disse a eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, mas nem se aproximou. Mas nem se aproximou. Santo Agostinho vai dizer, claro, eu vou tentar traduzir aqui com as minhas pobres palavras, Santo Agostinho faz uma analogia aqui, dizendo o seguinte: uma coisa é o pecador, outra coisa é o herege. O pecado não nos exclui da comunhão com a igreja. O pecado não nos exclui da comunhão com a igreja. O fato de você ter cometido um pecado não te torna um excomungado, certo? Você pecou, lamentavelmente. Basta que você procure os sacramentos e fica tudo ok outra vez. O herege não. O herege está excluído da comum união com a igreja. E esses homens foram expulsos, olha só, a excomunhão aí. Lembra da pele? Que Santo Agostinho diz que é o símbolo da heresia? E eles eram proibidos de continuar vivendo na comunidade, nas suas cidades, nas suas aldeias. Quando eram detectados em lepra, imediatamente eram expulsos da sua aldeia. É o símbolo da heresia e da excomunhão. Era o símbolo da heresia e da excomunhão. E qual é o remédio para a excomunhão? Já disse o Nosso Senhor: procure os sacerdotes, ou seja, volte para a igreja. Volte para o seio da igreja. Se se afastou da fé pela heresia, o remédio é: se arrependa e volte para o seio da igreja. Muito interessante, né? Os sacramentos são cura também, mas de outra forma, É o diferente para o herege. O herege, ele rompeu a sua... Ele está fora da igreja, ele não é membro mais da igreja. O excomungado, ele não é membro mais da igreja. Inclusive, parênteses, isso é um dos argumentos que nós sempre lembramos porque que um chamado Papa herege não pode ser Papa. Isso aí é muito claro. Não é muito claro. Não tem como você refutar um argumento desse tipo. Um excomungado significa que aquela pessoa não faz mais parte, não é membro do corpo.
Eu já fiz essa comparação outras vezes, né? Já fiz essa comparação outras vezes. Dizer que um excomungado pode ser papa seria mal comparando como querer pegar, segurar um copo d'água com uma mão amputada. Não, não vai, né? Não, ele pode ser herege, mas não pode ser papa herege. Se o herege está excomungado, não posso segurar um copo d'água com uma mão amputada. Essa mão não faz mais parte do meu corpo. Eu posso dizer para a mão amputada, segure o copo d'água, e ela não vai fazer absolutamente nada. Ela não faz mais parte desse corpo, ela foi amputada. Então, como que eu posso pretender que um homem esteja à frente do rebanho da igreja se ele não pertence mais a essa igreja? Não faz sentido, não tem lógica. Se ele não é membro da igreja, ele não tem direito de estar à frente de coisa nenhuma. Não pode estar à frente de uma instituição se ele não pertence mais a essa instituição. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Essa fala do Nosso Senhor também, segundo Santo Agostinho, ela é bem emblemática e bem simbólica, porque o sacerdócio judaico, o sacerdócio antigo, apesar de não ser ainda o sacerdócio perfeito, o sacerdócio da nova e eterna aliança, mas ele já era uma figura ou preparação para o sacerdócio que iria ser inaugurado por Nosso Senhor, como nós vimos depois, mais tarde, né? A instituição do sacerdócio e a instituição da Santa Eucaristia na Quinta-feira Santa. Aquele sacerdócio primitivo, ele já era uma figura ou uma preparação para o sacerdócio da nova aliança que iria ser mais tarde inaugurado. Então, essa fala de Nosso Senhor, ela é extremamente importante, e de procurar os sacerdotes, então significa a autoridade que ele deu aos seus ministros. Então, para buscar a minha cura, ide aos sacerdotes. São eles os dispensadores dos mistérios da graça de Deus. São os sacerdotes que são aqueles que vão ajudar a tua vida espiritual, pelo conselho, pela palavra, principalmente pela administração dos sacramentos. É o sacerdote que alimenta a tua fome na Eucaristia. É o sacerdote que cura a tua alma pela penitência, pela confissão. É o sacerdote que cura até mesmo o teu corpo pela extrema unção. É o sacerdote, e por aí vai. Então, o grande dispensador no sentido de despenseiro, quando a gente fala, né? O despenseiro é aquele que cuida da dispensa. Os mosteiros até hoje têm, cada monge dentro do mosteiro tem uma função, né? Então tem o irmão enfermeiro, aquele que alguém passou mal, é ele que vai lá cuidar. Tem o irmão que cuida da portaria, tem o irmão que cuida, aí tem o chamado celereiro ou despenseiro. É ele que tem a chave do armário da dispensa para que os monges não fiquem lá roendo as bolachinhas à torta e à direita sem regra, né? Então, o irmão despenseiro é aquele que tem a chave da dispensa, né? Então, fica com ele. Então, a alimentação fica toda... ele é o responsável por fazer o quê? Abrir a dispensa e dar o alimento na medida certa e na hora certa, na justa medida, aos outros irmãos. E olha que bonita essa tradição da igreja que diz: o sacerdote é o despenseiro das graças de Deus, né? Então é bonita essa imagem. O sacerdote é aquele que tem a chave da dispensa e que vai distribuir aos seus filhos o alimento na medida certa, na justa medida, no momento certo para cada um, de acordo com as suas necessidades. Então, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Esse convite do Nosso Senhor, vai e busca o auxílio nos sacerdotes, né? É ele quem vai te ajudar na sua vida espiritual. Teria, meus filhos, muitas outras coisas ainda a dizer-vos, mas aí esse sermão ia virar um retiro, Então, por enquanto, eu paro por aqui e reforço mais uma vez que a gente pense e medite na nossa vida e sejamos gratos por todos os benefícios, por todas as graças
que Deus nosso Senhor nos dá. Que não nos ocorra de recebermos de Deus tantos benefícios e fazermos que nem aqueles 9 curados que nem sequer voltaram atrás para agradecer. Ou, se a gente quiser usar uma analogia feita pelo próprio apóstolo São Pedro, né? Falamos do apóstolo São Pedro hoje. São Pedro, numa das suas epístolas, ele escreve essa imagem que é bem curiosa, né? Que ele diz, eu já falei isso aqui outras vezes, né? Da questão do o porco, né? É, você pega o porco, retira o porco do seu chiqueiro, retira ele da lama, dá banho no porco e perfuma o porco e depois solta o porco e ele correndo volta para a mesma lama e da onde saiu, né? Essa triste realidade é muitas vezes a nossa ingratidão, a realidade de muitos cristãos que são retirados da lama do seu pecado, acolhidos com tanto amor por nosso Senhor, que nos lavou com seu sangue, que nos perfumou com o seu santo crisma, né? Ou seja, com a sua santa unção, e nos soltou. E aí diz o apóstolo São Paulo, é para a liberdade que Cristo vos libertou. E aí a gente faz o quê? São Paulo conclui também, usamos da liberdade como pretexto para voltar a servir ao homem velho e voltar a servir a carne e mergulhar de novo. Isso é a nossa maior ingratidão para com Deus, né? Portanto, o cristão que luta contra os seus impulsos, que luta contra os pecados e que luta, essa é a melhor maneira da gente demonstrar gratidão a Deus, nosso Senhor. Dizer com humildade, Senhor, reconheço, eu sou pecador, sou miserável, mas eu quero melhorar e eu vou me esforçar por melhorar. Não vou me dar por vencido, não vou ficar caído na laminha do meu pecado, mas eu vou tentar melhorar. E sempre e em tudo e por tudo dar graças a Deus, nosso Senhor. Muitas graças vos damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.